disponível. Muito bem, Suzana. Eu acho que isso aí pode te dar problema depois, né? Não sei. Então, beleza. Boa noite para você que está de forma síncrona, a todos vocês. Fantástica a participação de vocês aqui hoje. Muito boa. E pega esse aeroporto de mosquito do Santinho. Ah, 25 alunos, perfeito, gente. Fantástica a participação de vocês. Vamos falar bom dia, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo de forma assíncrona. Seja bem-vindo à nossa aula de estatística, probabilidade estatística. Hoje a gente vai ver um monte de... Eu falei bom dia, né? Tô ficando louco. Boa noite, né? Olha os caras. O Amadeu não deixa passar nada, cara. Ele fica rezando para eu fazer uma cagada aqui para ele me zoar. Moleque sem graça. Ó, fantástica a participação. 27 alunos, cara. Espetacular. Então vamos lá, boa noite para todo mundo. Eu gosto de falar boa noite um por um, vocês já sabem, né? Boa noite para o Alex. Vou falar o nome do Alan certo. Eu não sei se é Alan ou Alan, eu acho que é Alan Especian. Acho que agora eu falei certo, né? Boa Alan, noite, não tem... Alan. É Alan mesmo? Ô, Alan, por que você não põe foto, cara? Eu não tenho foto, não. Faz que nem a Tiane, ó. Põe esses negócios, esses bonequinhos que agora eles estão pondo. Pega uma foto e manda transformar. Acho que é no Facebook. Faz, sei lá onde faz isso. Pô, Alan. Mas tudo bem, vai. Se o William eu vou falar, hein? Não tá de parabéns. Boa noite pro Amadeu, ô Cabeção, pro Arthur Lamas, figuraça, pra Emanuela, pra Érica. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Érica chegando, cara. Vê, é muito legal ver vários alunos que fazia tempo que eu não via, né? Muito tempo mesmo. Né? Legal ver todos vocês aí. Muito bem, quem mais está por aí hoje? Vamos falar uma noite por um, cara. Que é um tratamento VIP. Boa noite pro Gabriel Carvalho, cara. Pro Gabriel Locatelli, o cara da Caverninha e pro Gabriel Jaime, outra figura, hein? Pra Giovana Pazella Rigi, como é que você tá? Espero que você esteja super bem. Boa noite pro Kael, lenda do Instituto. É o cara que precisa de uma estátua lá na frente, cara. Que esse aí é figura, hein? Tô Boa noite pro comendo. Oi. Eu tô comendo, tô jantando. O que você tá comendo aí? Cu de BK. curioso. Por que Tá comendo gordo cu de gosta de curioso. comida, cara? O que você tá comendo, Giovana? BK. O que é isso? É Burger King. Ah, Burger King, puta vida. Eu não tô com. Ó, eu não fiquei com vontade, porque eu comi hoje. Eu comi. Eu pedi marmitex. Hoje comi linguiça, adoro, velho. Eu adoro uma linguiça. Muito bem, bom apetite então. Boa noite pro Leonardo Francisco, pro Leonardo Freitas, pra Valeu. Letícia. Boa noite. Aê. Pra Letícia Esprega, pro Lucas Teixeira, o homem cabeludo, só na parte de baixo. De baixo aqui do rosto, tá? Presta atenção. Boa noite pro Marquinho, pro Marcos Júnior. Marcos Júnior, pro Matheus Ferreira, refiguraço Matheus. Boa noite pro Paulo. Eu não vou falar o outro nome que ele não gosta. Ó, eu quero deixar bem registrado aqui para vocês que ele gosta, já falou que ele gosta que chama ele só de Paulo, tá bom? Então ninguém, por favor, ninguém chama ele de outro nome, tem que ser Paulo, tá bom? Então boa noite aí pro Paulo Ricardo, boa noite para Renata Percha aí, figura. Boa noite pro Ricardo Teixeira, pra Suzana que tá aqui com a gente, muito bem, ótimo, cara. Boa noite pro Thiago Gelolamo, que diz que tem a foto aí no Camburão, tá falando que tirou lá em Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Sei lá onde, no Museu de Cera. Acho que é da Madame Tussauds lá, é isso, eu acho. Não sei se é, que é a mais famoso do universo. Mas fazer o quê, né? Depois o cara mente, o cara tava sendo preso e aí roubou um camburão, sei lá o que ele fez. Boa noite pra Tiane, pro Tony Cavalcante, pra Valesca e pro William. Aê, pessoal, tá tudo. Ah, o Arthur Boa chegando. noite, Santinho. Aí a Valesca chega. A Valesca também, gente, é a aluna que mais faz disciplina comigo e uma das alunas, sinceramente, mais simpática que eu tenho. É o Jonathan chegando também, que é outro moleque, gente boa. É como eu falo, parece Santinho, que. hoje não é dia 1º de abril, não, Santinho. Por quê? Você acha que eu tô mentindo? Tô Não tô brincando, mentindo. tô brincando. Eu persigo você desde o objetivo, né? Nossa, cara. Eu dei aula pra você no primeiro e segundo? Ou não? Só do Deu. cursinho? Primeiro, segundo, terceiro Primeiro, cursinho? segundo e cursinho também. Caracas, velho. Valesca é figura, gente. É um ser de outro planeta. Boa noite pro Arthur que tá chegando aí, pro Jonathan. Gente, eu vou falar pra vocês, sinceramente, eu não tô fazendo demagogia, mas juntaram os caras mais bonzinhos, tirando o Paulo Ricardo e o Amadeu, que são os traficantes de droga aqui,
Pegaram os caras mais da hora e puseram numa turma, cara. É inacreditável, puta turma da hora, cara. Sério mesmo. Não vou mentir, se eu tivesse minha empresa, acho que eu contratava todos, menos o Amadeu e menos o nosso famoso Paulo Ricardo, né? O Paulo Ricardo, acho que até eu poderia chamar ele para ele ser relações públicas, puxa-saco oficial da empresa, né? Aí acho que sim, ó. O Amadeu nem pensar. Olha lá, ó. Também te amo, Santinho. Muito bem, meus amigos. Então sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula de estatística. A gente vai pegar um pouco de teoria, né? Puxa saco, que saco. Eu queria, gente, falar para vocês. A semana passada a gente falou muito rápido. Eu estava meio preocupado, cara. Minha filha estava internada. A semana passada foi bem bagunçado, cara. Ela estava com uma intoxicação alimentar. Olha que rolo, ó. Minha filha mais velha estava com intoxicação alimentar no hospital. Passou uma noite lá, minha esposa passou com ela. E ela tinha chegado em casa, né? Ela passou de segunda para terça. A gente ainda estava meio preocupado. E minha outra filha estava com Covid, cara. Que eu fui para Bauru ajudar minha mãe lá, que está com 90 anos, fui dar uma força lá para minha irmã. E todo mundo lá pegou Covid, menos eu, cara. Acho que o Covid não pega. Acho que para pegar Covid você tem que ter ou nenhuma bola ou duas. Se você tiver número ímpar de bola, não pega Covid. Acho que foi isso. Não peguei Covid. Hoje a minha filha mais velha e minha esposa foram fazer teste. Não pegaram também. Só minha filha pegou. Uma pena, né? Olha lá, Deus já tirou uma bola. Vai te dar também, né? É verdade, né? É muito boa a cabeça. O cara já vai pegar Covid. Pô, já tá sem uma bola, já pagou os pecados, já, né? Para quem acredita, já. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Então, semana passada foi uma aula mais séria, né? Eu tava mais preocupado com isso aí. Agora nós estamos de boa, tranquilo. Graças a Deus tá tudo bem, não tem mais doença. Minha mãe já se recuperou. Nossa, minha mãe pegou, meu pai com 91 anos, pegou lá em Bauru. Cara, que zona. Minha irmã que cuida deles pegou Covid, minha sobrinha que cuida deles pegou Covid. Pensa uma loucura total. E eu aqui em São Carlos, uma loucura. E aí vai o meu lema aí que o Léo pôs, bola para frente. Não dei bola para esses problemas, senão eu fico sem e vamos embora. Muito bem, meus amigos. Então vamos começar a nossa aula hoje. Eu vou começar a aula com o bilhetinho do cara que me ameaçava. Só para dar uma animada. Normalmente eu vou fazer no meio da aula, mas para dar uma animada, porque eu achei que a aula passada foi muito para baixo. Vocês me ajudaram muito. Eu deixei o questionário, li o questionário de vocês. Eu ainda vou avaliar com mais propriedade. Gostei muito da participação de vocês lá, mas depois eu vou ler com mais calma. Vamos ler o bilhetinho do cara que me ameaçava. Para quem não lembra mais, para quem não pegou a aula passada, eu tinha um aluno do cursinho, o pessoal mandava bilhete infinito, cara. Eu tenho um saco de bilhete, 2 sacos cheios de bilhete, ainda bem que eu fui guardando os melhores bilhetinhos que eu recebi. E uma vez, eu não lembro disso, o cara mandou um desenho de um gráfico. Eu não sei porquê, não sei, eu não lembro disso aí. E eu zoei, eu não costumo zoar dúvida de aluno, mas eu achei que o bilhetinho era zoeira. Até hoje eu não sei se o bilhetinho era sério, era uma dúvida séria ou se era zoeira. Até hoje eu não sei. E eu zoei o gráfico. Não lembro de nada disso, sinceramente. Na aula seguinte, o cara mandou um bilhete me ameaçando, cara. Me xingando, me ameaçando, tudo. Depois que o cara saiu do objetivo, eu tenho. Isso aqui, ó, esse tanto aqui de bilhete, ó. Eu vou ler um por semana. Depois que o cara saiu, aí eu fiquei quase em depressão. Falei, cara, era a turma do Zamp do objetivo. Eu não lembro, cara, eu não sei quem era. Os caras queriam de qualquer jeito me contar. Depois, eu tive um aluno em TPG, que eu dava aula em TPG uma época. Ele sabia quem era, porque ele tinha estudado objetivo. Ele queria me contar. Eu falei, eu não quero saber. Eu quero só que eles me mandem um último bilhete por e-mail. Aí eu dei o e-mail para ele, sabia o meu e-mail, né? Não veio até hoje esse bilhete, cara. Eu queria muito que eles fizessem um hacking, um bilhete final, sabe, assim, para acabar. E aí, quando acabou isso aí, passou. Aí eu sei que é um deles. Pô, a Renata sabe mesmo. A Renata sabe. Renata, se você me der licença, não me engano, acho que a Renata namorou um deles, né, Renata? Você me contou isso no semestre passado, não me lembro. Lembro que a Renata chegou a me contar essa história, hein? Pede pro cara, pelo amor de Deus, se você tem amizade com ele, pede para ele mandar o último bilhete, cara. Aí, descobri muito sem querer, né? Sempre assim. Cara. Ô, Santinho, Oi, espera um fala. segundo e fala isso daí que eu vou gravar e vou mandar para ele. Vai. Como que ele chama? Um segundinho. Pablo. Pablo, tá bom. Quando você falar, eu começo Só um aqui. segundo. Já tô... Tá na bala. Pode falar. O Pablo, seu imbecil hipopótamo do universo.
Eu quero um último bilhetinho do cara que me ameaçava. A Renata vai passar meu e-mail para você. Eu vou passar. Ela sabe qual que é o meu e-mail do instituto. Eu vou passar aqui para ela. Você vai mandar para mim quanto antes. Você tem até sexta-feira para mandar. Entendeu? Porque senão, velho, você tá frito comigo. E olha bem, hein? Olha bem. Em terra de monobol, não se trocam as bolas. Falei. Pronto, mandei para ele já. Ó, esse aqui é o meu e-mail pessoal, ó. Manda nesse aqui, ó. Pronto, fala para ele mandar nesse aqui. santinho33@hotmail.com, fala para ele mandar o último bilhete. Aí o que aconteceu? O cara saiu, o cara oficial. Aí, cara, eu fiquei quase depressão. Os caras mandavam bilhetinho, era legal, alguns bilhetes. Os caras começaram a mandar desafio. Uma vez, eu não sei se cheguei a contar para vocês, o cara mandou para mim, gente, eles mandaram no meio da aula metade de uma melancia, mas pensa numa melancia grande, cara. Eles compraram, tem um sacolão na esquina e eles podiam, o pessoal do cursinho podia sair no intervalo. Os caras saíram no intervalo, compraram meia melancia, fizeram uma vaquinha lá e levaram na aula. Aí eles mandaram com bilhete em cima, cara, da melancia, escrito assim: duvido que você morda a melancia. Olha lá, o cadastrar esse meio site de jogo do bicho. E aí o cara mandou, cara, eles mandaram a melancia inteira, metade da melancia, e falaram assim: quero ver. Era o número do apartamento da minha mãe, ou o número da morte de Cristo. Eu gosto desse número, não sei porquê. Apesar de que o número que eu mais gosto na vida é 5, né? Não sei porquê. Eu gosto de 33. Mas enfim, aí o cara, eles mandavam essas coisas, mas não era a mesma coisa. Aí de repente surgiu um discípulo, cara. E o discípulo, ele não mandava eu zoei seu gráfico, eu não zoei o gráfico dele, ele mandava assim: eu odeio a sua vida. Tá? E aí o discípulo continuou a mandar um monte de bilhete. Eu tenho um calhamaço de bilhete do discípulo. Então, até o final do semestre, vamos ver se eu lendo um por semana, eu acabo com todos os bilhetinhos, tá bom? Olha lá, deve ser aposta, jogo de futebol. Muito, e-mail de corre. Então, ó, o bilhetinho do cara que ele me mandou, na semana passada eu li o primeiro, né? Ou não? Eu acho que eu li, né? Deu tempo de ler o primeiro ou não? Põe aí pra mim se eu li o primeiro. Acho que o primeiro eu li semana passada, né? Deu tempo, é. Se eu Hoje eu não vou me ler o... engano, deu. Se eu não me engano, não. Ah? Se eu não me engano, deu sim. Li, né? Agora eu vou ler o segundo, ó. Vamos lá. E aí, Santinho, tudo bem? Espero que esteja, porque logo, logo quem vai estar te perguntando isso é o tinhoso, é o demônio. É isso mesmo, seu gordo safado. Você fica esperto comigo, seu louco. Eu não esqueci que você zoou meu gráfico. Eu vou atrás de você, velho. Eu tô mais louco. Eu tô louco, hein? Eu tô mais louco que o Jiraya tomando banho de mangueira. Eu tô mais louco que o Birubiru em Foz do Iguaçu. Fala sério. Você fica esperto, gordo. Vou te deixar igual Robocop na chuva. Eu tô mais brabo que o Obama tomando Santo Daime com Red Bull. Não sei que o cara gosta tanto do Santo Daime, cara. Antes esperto, hein, seu caloteiro. Se liga, hein? Porque eu tô igual o Jack Chan na prefeitura. Cara, eu não entendi isso aqui, ó. Fica esperto, hein, seu caloteiro. Que em terra de padre pedófilo, coroinha vira professor de física. Fica esperto que eu ainda vou te pegar nas minhas quebradas. E olha, gordo, em terra de Paralimpíada, sacia esportista. Sei lá, Thiago, eu não sei o que ele tá cobrando, só sei que o cara mandou. Esses aqui, os primeiros aí não são tão bons, vai piorar. Vai piorar não, para mim vai melhorar, porque eu acho da hora. O cara escreve cada coisa, nada a ver com nada. Muito bem, meus amigos, vamos trabalhar então. Como que eu faço aqui para vocês entenderem? Ó, a Tiana tá ouvindo tudo de novo, né, Tiana? A Tiana já viu 10 mil matérias comigo, já ouve tudo de novo. Vou compartilhar a tela com vocês. Cara, sabe o que eu não aguento mesmo? Eu queria muito que os moleques pusessem as fotos. Só falta o William e o... Esqueci quem que tá mais sem aí. Falta o William e o Alan. Tá, beleza. Aí o que acontece, cara? Olha a fotinho que aparece aqui do Amadeu. Você não olhando uma foto dessa, você não acha que é um cara bonzinho? Pensa. Você olha uma foto do Amadeu, você acha que é um cara bonzinho, mas não é, né? Pelo menos ele não assalta nos Enigma. Por quê? Eu assalto vocês? Eu roubo? Ah, não vem me falar isso, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Vamos ligar aqui o IP Webcam. O meu cachorro tá na bala hoje, velho. É começar a aula, o cachorro começa a encher o saco. É inacreditável como o cachorro é louco, cara. Vamos ligar o IP Webcam. Vou compartilhar aqui. Beleza, hein? Nossa, minha cachorra, velho, é louca, louca da cabeça.
Qualquer dia eu vou filmar elas pra vocês não vão acreditar, cara. Não, vamos pegar cachorro. A cachorra tá abandonada, deu sete filhotinhos. Vamos pegar o cachorro. Eu nunca tinha tido cachorro na vida. Não, vamos pegar o cachorro. Vamos, peguei o cachorro. Nunca tinha tido cachorro na vida, cara. Aí, mas vamos pegar duas, para uma não ficar perto da outra, né? Uma ficar perto da outra para ajudar. Olha lá, passou a perna no enigma da avalanche. Ah, da avalanche. Olha lá, até hoje não me conformo. Pô, Amanda, você acha que eu roubei, Amanda? Pelo amor de Deus, nunca roubei vocês. Não rouba, mas agora eu lembrei, cara, do enigma. Então, eu tinha pensado que eu não tinha dado aula para vocês aqui, ó. Ai, descaradamente, absurdo. E eu que inventei esse da avalanche é repetaculê, né? Fala a verdade, não é legal? Não é muito, não. Olha lá, ó. Não é para ficar lembrando essas coisas. O pessoal não gosta mais de mim. Ah, tem a dó. Vamos lá, então. Vamos deixar isso aqui que eu vou mostrar uns slides para vocês rapidinho. Professor José Eni, vai ter. Eu vou pôr, Gabriel, assim que eu tiver um tempo. Hoje acho que não vai dar tempo, mas eu faço um SNI assim, não toda aula, tá? De vez em quando eu ponho. Roubava até pedra, papel, tesoura. Minha irmã que fala que eu roubava quando eu era pequeno, cara. Eu roubava pra caramba. Deixa eu pegar aqui o slide, eu esqueci. Eu preciso mostrar um slide para vocês primeiro. Deixa eu pegar aqui o material de vocês. Ah, vocês estão vendo aqui, ó. Depois, para variar, eu mando para vocês o gabarito. Acabando a lista 1, mando o gabarito e assim por diante, tá bom? Às vezes eu não faço todos os exercícios. Ou às vezes você perdeu a aula, né? Sei lá, alguma coisa aconteceu. Vamos lá, na teoria, slides. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que não é esse aqui. Esse Santinho tá perdido, hein? Ah, se eu não achar também, não tem problema. Acho que é esse aqui, ó. É esse mesmo. Deixa eu pôr aqui para vocês, só que eu vou apresentar aqui no próprio Teams. Agora eu aprendi a fazer isso, cara. Um negócio fácil. Aí, ó. Sacaneou a gente no primeiro dia no jogo da velha, cara. Não sacaneei, não. Não sacaneei, ó. Vamos lá, então. Vamos compartilhar. Como é que faz? Deixa eu lembrar. É aqui, ó. Pensar. PowerPoint Live. É aqui, ó. Como é capacitação externa, cara? Não é isso que eu quero. Tem nada a ver isso aqui. Peraí. Não é esse não. Procurar no computador. Isso aqui é outra coisa. É coisa do... Esse aqui, ó. Quer ver? Ó, disciplinas, este. Vamos lá para a teoria rapidinho. Rapidinho a gente faz a teoria. Já vou junto com vocês. Aí, agora vai. Os caras estão me xingando aí no computador 10, Santinho 0. Ah, mas é sempre assim, né? Meu negócio não é computador, tá? Você já sabe disso. Olha bem, gente. Então, a parte de estatística, essa primeira parte, eu vou falar a verdade para vocês, é um pouquinho chato. Mas eu vou ver se eu passo o mais rápido possível para a gente começar a fazer logo os exercícios. Os exercícios são bons, eles são exercícios simples. Quer dizer, vamos ver como é que vocês vão se safar. Normalmente, vocês se safam bem dos exercícios que eu ponho. Vamos ver hoje, tá? Não me, como é que fala? Não frustrem minhas expectativas com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira parte aqui, ó, o cara vai pôr para vocês. Eu não sei como é que vocês estão enxergando aí. Vocês estão enxergando normal a tela, não? Como que A tá? gente consegue ver o slide. Mas tá pequenininho? Não, tá no tamanho legal. Tá, então beleza. Então, olha bem, eu vou ler meio rápido, gente. Eu vou pular uns pedaços, tá? Porque tem umas coisas que não são legais. Método é um conjunto de meios dispostos convenientemente para se chegar a um fim que se deseja. Uma coisa que eu tenho visto muito em empresa, cara, muito mesmo. Eu tenho conversado com alguns amigos que trabalham em empresa, e eles falam que o pessoal tem feito muita coisa com muito planejamento. Com esse negócio da pandemia, como tem tudo reunião online, e o pessoal não foca tanto. Às vezes o cara tá fazendo, sinceramente, até eu já fiz isso, cara. Até eu não, várias vezes eu fiz em reunião diária. Às vezes você tem outra coisa para fazer, você faz, cara. Você não tá prestando atenção. Às vezes você não tá assistindo aula agora. Então, o método é uma coisa importante. Quando você está presencial, isso é mais bem feito, eu acho, tá? Você tem uma metodologia, né, um método para você chegar a um fim. E eu tenho visto que as empresas têm feito muita coisa de qualquer jeito e não resolve os problemas que elas têm, tá? Então, o método é uma coisa que você tem que pensar, faz parte, obviamente, do planejamento. O método experimental, né? É muito difícil você conseguir, é mais teórico. É quando você mantém constante todas as causas, fatores, menos uma e varia essa causa por o pesquisador ver os efeitos. Isso é muito normal em mestrado, doutorado, o cara que mexe com laboratório, tá? Mas o método estatístico, ele é feito quando você tem essa impossibilidade. Por exemplo, isso é um negócio simples. Eleição, por exemplo, que eu acho uma das coisas mais legais de estatística.
Ou, por exemplo, futebol. Vamos pegar futebol, que eu acho que é até mais fácil de explicar. Cara, eu vejo eu vejo como o pessoal não tem um estudo estatístico. Vou contar um negócio para vocês que aconteceu comigo, que é interessante. Eu não sei se vocês assistiram às Olimpíadas de Tóquio. Horário ruim, horário, se for em voto impresso, fica difícil mesmo. Não, mas eu faço assim, de você fazer uma pesquisa para ver quem está na frente. Cara, eu acho assim, eu acho muito complicado, tá? Principalmente agora vai ter eleição para presidente agora o ano que vem. Cara, é muito difícil você fazer uma pesquisa, porque, por exemplo, eu vou contar um negócio. Há muitas e muitas eleições, eu tenho votado em cima da pesquisa. Mas eu não sei se a pesquisa ela é verdadeira, cara. Eu já comparei, em duas eleições já comparei, a pesquisa deu uma diferença razoável. E eu não sei se o cara que estava em terceiro e em quarto não ia ficar em primeiro, né? Por exemplo, o que o Paulo tá pondo, Datafolha é maior mentira. Cara, jornal, cara, é complicado. Eles têm muito interesse. Então, quando você vai fazer uma estatística, por exemplo, vê se vocês concordam comigo. Por exemplo, eu vou falar do meu, tá? Eu, Santinho. Tá? Cada um tem um jeito de pensar. Eu não quero doutrinar ninguém, mas eu vou falar o que eu penso, tá? Por exemplo, teve a eleição Bolsonaro e Haddad, tá? Eu não ia votar nenhum dos dois, mas eu também não queria o Ciro. Então, eu não lembro quem era o quarto, tá? É que ultimamente não tem nem muita chance, cara, não tem muita opção. Mas, por exemplo, eu não sei, cara, se o cara tivesse em quarto, se não tivesse nada de pesquisa, se não fosse divulgado, se o cara que estava em quarto ia ganhar, entendeu? Não sei. Porque por exemplo, eu não gostava do Bolsonaro e não queria o Haddad também, tá? Porque eu não tenho nada contra a PT, não tenho nada contra, mas eu sabia que o Bolsonaro não ia ser bom, no meu ponto de vista, e não queria também perpetuar o PT. Então eu queria uma outra opção, mas eu também não gostava do Ciro. Então é complicado, porque o que eu tive que fazer? Eu tive que votar em um, não vou falar quem eu votei, para não ganhar o outro. Tá? Isso é muito ruim. Então eu queria saber o que aconteceria se não tivesse as pesquisas. Por exemplo, eu acho absurdo, cara. O cara dá dinheiro para a campanha, cara. Absurdo. Ah, não, a empresa pode dar, lógico, a empresa vai querer algo de volta. Então, pô, então vai começar, é o que já está acontecendo há muitas décadas, a privatização do Brasil, né? Você vê, por exemplo, que apesar do pessoal falar, viva o SUS, cara, você não consegue, você está com um problema. Eu não estou falando mal do SUS, tá? Graças a Deus ele foi a nossa salvação agora no período de pandemia. Mas, cara, para você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um, sei lá, você precisa de um cirurgião para a semana que vem? Não tem, cara. Não tem. Você morre. Então, enquanto se você tiver particular, uma Unimed da vida, talvez você seja salvo, tá? Então, ainda assim também não tá muito fácil, né? Tem que ter dinheiro mesmo. Olha lá, o Amadeu tá. Deixa eu só ver o que o pessoal tá pondo aqui. O pessoal tá zoando com o Emael, né? Claramente precisamos da faculdade sem partido, é verdade, né? Eu não sou de partido, cara, eu não sou de partido nenhum, sinceramente. O complicado do voto é que as pessoas tentam acertar o que as pessoas disseram, né, no caso. E muita gente é influenciada. Cara, eu vou nos números, cara. Eu não quero esse, então eu tenho que votar naquele. Eu voto para não acabar com o meu voto, né? Porque aí também é um lance de estatística, né? Então é complicado. Ó, entenda, eu não estou falando mal do SUS. O SUS realmente ele foi a nossa salvação, mas não é perfeito, né? Não tem como, né? Então a gente tem que, por exemplo, eu tenho Unimed, não tem jeito, e pago caro pra caramba, tá? Uma boa parte do meu salário vai para Unimed. Não, mas, por exemplo, essa semana passada minha filha ficou internada, não sei nem quanto ficaria se eu não tivesse Unimed, né? E se tivesse SUS, ela não ia ser atendida. Mas, enfim, o método estatístico é assim, quando você tem muitas variáveis, por exemplo, o jogo de futebol. Cara, é muita variável envolvida. Por exemplo, você não tem como de um jogo para o outro, você não mantém o mesmo time, por exemplo. Muito difícil. Não é que nem anos 80, cara, que não mudava, não vendia jogador nunca, era sempre o mesmo time. E outra, eu estava falando, eu estava assistindo a Olimpíada de Tóquio, né? Mostrar um negócio para vocês, eu não sei se eu já mostrei, né? Mas é um negócio bem legal. O José Toledo, ele me deu essa camiseta aqui, ó. Essa camiseta que ele autografou, né? Essa camiseta do Banco do Brasil. Essa aqui é a camiseta da seleção de treino, da seleção de handebol. Por quê, Santinho? Porque o fisioterapeuta da seleção é a clínica que eu vou aqui, que é perto de casa, por sinal, aqui no Jardim R7, né?
Então, a clínica lá do meu fisioterapeuta, ele é o fisioterapeuta da seleção de handball. Tá? Então, ele estava lá, eu vi ele no banco lá. Então, eu assisti o jogo da seleção de handball. Eu não achei que os brasileiros têm um nível técnico inferior à Espanha, a outros países. A França, não. A França foi um regaço. Mas, ainda mesmo contra a França, daria para jogar de igual para igual. Qual que é o lance? Inclusive, eu vou conversar com o Dani, ele já deve ter chegado, só que como minha filha teve Covid, eu parei de ir na fisioterapeuta para não ter problema lá para eles. Uma coisa que eu queria conversar com o Daniel é o seguinte, eles não devem ter um cara que estuda a parte estatística, cara. Não tem, eu tenho certeza que não. E sem isso, hoje em dia, você não ganha um jogo. É muito difícil você ganhar um jogo só na garra. Você tem que saber onde que o time adversário marca mais gol, que lado que é, como que você faz, qual que é o rodízio melhor. Você tem que conversar com o seu fisioterapeuta, com o seu médico, para saber ter uma curva de desempenho de cada jogador, para saber que hora que você pode pôr o jogador. Uma coisa que a gente via muito no jogo, acho que foi com a Noruega, se não me engano, eu não sei que time que foi lá, eles tinham, o banco deles era de alto nível, tudo bem. Mas eles trocavam e não se cansavam. E o Brasil tomava muito 3 minutos, falta 3 minutos, assim, faltas que não eram necessárias. Então, aí falta um planejamento estatístico do jogo. Você assistir às Olimpíadas e falar, bom, daqui para frente eu vou fazer um time vencedor. É lógico, é claro. Você tem um jogador super power no seu time, você está na frente. Mas se você tem um time coletivo, você ganha o jogo, né? Tem até uma série da Disney chamada 11, né, que mostra isso. Eles são um time de futebol que usa a tecnologia e o cálculo para saber onde treinar e como ganhar. Eu vou dar uma olhada nessa série, Gabriel. Cara, se você tem estatística a seu favor, você estuda todas as variáveis. E lógico, não quer dizer que você vai ganhar, porque jogo, o nome já fala, jogo é uma coisa assim que não tem certeza. Mas você começa a querer ter mais chance de ganhar. Por exemplo, você pega aquele filme que eu acho uma bosta, Quebrando a Banca, é uma porcaria. Mas como é que foi a história? 4 estudantes de Harvard, eu não sei se eles já eram formados em matemática, e um professor de Harvard, isso é fato real, tá? Eles foram lá em Las Vegas, quebraram 2 cassinos jogando 21, tá? Que é o Blackjack. Como? Estudando e contando carta. Matemática, cara, estatística básica. E aí o cara conseguiu ganhar os jogos, tá? Por exemplo, Santinho, então eu posso fazer isso na cena. Cara, na cena, eu já vi professor ensinando. Um amigo meu falou eu nunca vi, mas um professor meu falou com um professor de Brasília, amigo dele, falou que não era provável sair, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cena. Quer dizer, um cara que não sabe nada de estatística. Pode sair números assim, aleatórios, é tudo aleatório. Mas, se você conhece e sabe a parte estatística, você tem uma vantagem. Aí você reúne os jogadores, fala, vocês vão, com esse time, aí tem um filme sobre isso. Então, chama Quebrando a Banca. Né? Eu não gostei do filme, achei uma bosta o filme, sinceramente, achei bem ruim. Mas a história é real, é verídica. Então, o que acontece? O cara, se você tem um cara especialista nisso, né, que mexe com isso, você transforma. Tanto que foi por isso que em 90, alguns de vocês não eram nascidos, por isso que em 90 o Bragantino foi campeão brasileiro com o Luxemburgo, cara. Por quê? Porque ele tinha um cara, um analista estatístico. Ele estudava a estatística dos outros times, anulava os jogadores, fazia esquema para cada time, né? Pô, fechou. Não sei o que você quis dizer aqui. Não sei se está me chamando, pô, fechou. Sei lá. Mas a estatística, gente, ela ajuda nesse tipo de coisa. Em jogo, pô, fechou, luxa. Tá, agora eu entendi. Você vê, por exemplo, no basquete americano, há quantos e quantos anos você assiste basquete e eles põem estatística? Há muito tempo. Por isso que eles são o melhor do mundo, cara. Não só por isso, mas porque eles têm toda uma liga, né? Todo um esquema universitário, aquela história. Mas, cara, eles têm todo um planejamento e também tem estatística a favor deles, né? Muito bem, gente. Então, o método é importante, o método estatístico. Estatística é a parte da matemática aplicada que fornece métodos para... Aí que eu vou falar, o que nós vamos estudar? Coleta, sim. Organização, sim. Descrição. Análise e interpretação de dados, não vamos fazer. Nós vamos até a parte de descrição. Nós vamos só aprender a descritivo. Eles não deram esse baile todo nas Olimpíadas, mesmo sendo direitinho. Então, E todo mundo torcendo contra, né? Eu tava torcendo contra pra caramba. Então, olha bem, gente, a estatística tem essas 5 partes, vamos dizer assim, né? Cada autor fala de uma maneira, eu gosto dessa. Coleta, organização e descrição que nós vamos estudar.
Análise e interpretação de dados aí é uma parte que nós não vamos estudar aqui, tá? E para utilização nos mesmos na tomada de decisões, que é o que é importante, mas nós vamos ficar só na parte da estatística descritiva, tá? Que é a coleta, como está escrito aí no slide. Coleta, organização e descrição dos dados, que é o que nós vamos estudar, é a estatística descritiva. Análise e interpretação de dados é a estatística... Eu gosto mais do termo inferencial, tá? O termo mais... Beleza? Então, basicamente, é isso. O pessoal, quando fala de estatística, fala do que aparece no futebol. Que aparece... Você vê um negócio, ó, quer ver? Uma coisa interessante, estou falando dos estadunidenses, né? Porque eu também sou americano. Mas olha bem, se você viveu nos anos 80, você não via estatística em jogo de futebol. Nunca. Não tinha essa, gente. Não tinha essa de você pegar e o cara falar quantos impedimentos teve. Depois de muito tempo, não sei nem quando começou isso, nos anos 80, 70, imagina, não tinha nada disso. E nos Estados Unidos já tinha, nos jogos da NBA, já tinha esse lance de cesta, de 3 pontos, cesta de 2. Eles já tinham essa ideia, né? Outra coisa também interessante, cara, é se você é dono de um time de futebol, como que você compra um jogador por um preço mais barato? Como que você faz isso? Com estatística, cara. Fala, mas o seu jogador fez expulso tantos jogos, ele fez isso aqui, a média de gol deles é essa, então acho que ele não vale tanto assim. E aí você começa a negociar com o time, né, usando estatística, né? E o contrário também, se você é um jogador de futebol, né, se é empresário de jogador, você pode usar a estatística a seu favor, né? Só que normalmente o pessoal só fica naquilo, né? Porque, por exemplo, o cara da... Uma coisa que eu acho interessante também, o Galvão Bueno fica lá, eu detesto, cara. O Galvão Bueno fica lá, mas a estatística não fala tudo que foi o jogo. Realmente, o jogo de futebol, ele é um pouco diferente do que o jogo de basquete. Por exemplo, se o jogo de basquete tem uma diferença imensa de um time que fez, sei lá, cesta de 3 pontos, de um time para o outro, provavelmente esse time ganhou, tá? Olha lá, vou negociar com a Morena usando estatística para desenrolar com ela, ver se você consegue. Então, essa parte Aí, olha o Amadeu que ele fez, já perdi o que eu estava falando, já. Aí, Amadeu é um negócio, viu? Mas você pega... Olha lá, ó, tá rindo infinito esse Amadeu. Para atrapalhar, ele serve, né? Então, o lance é, as pessoas veem a parte... tá falando lá do jogador de futebol, essas coisas. Então, o pessoal vê o resultado e, às vezes, no futebol, o cara teve, por exemplo, 20 escanteios em um time e o outro teve 0. Quanto foi o jogo? 3-0 para o time que teve 0 escanteio. Então, você tem que saber ler estatística, tá? Não é porque você tem mais escanteio que você vai ganhar o jogo, tá? Bolas ao gol. O time chutou 8 bolas ao gol, o outro chutou 2. Então, 1-0 para esse segundo time, ou 2-0. Tá? Isso depende muito. É muito, assim, relativo. Mas o mais importante é você arrumar seu time em campo no futebol. E aí a estatística te ajuda, porque você vai ter... Como que você pensa? Você pega, por exemplo, o melhor jogador do outro time, tá? Eles vão tentar, porque eles também estudam estatística, eles vão tentar entrar pela esquerda, porque o nosso zagueiro, aí, nosso lateral é pior, e o zagueiro esquerdo também é pior. Tá, então aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um esquema de cobertura, um esquema de girar o jogo, né? E assim por diante. Olha lá, em futebol a estatística não vale tanto. O SPFC com o Diniz tinha absurdo de posse de bola e finalização a mais, perdia sempre. Então tem isso. Mas ao mesmo tempo, outra coisa também, vocês podem ver quando o Barcelona ganhava pra caramba, muita gente falava que era por causa da posse do bola. Foi bom o Thiago ter lembrado, cara. Aquela época que jogou com o Santos, destruiu o Santos, lembra? Foi 4-0 no Mundial, se não me engano, foi 4-0, né? E podia ter sido muito mais, né? Por quê? Porque eles tinham muita posse de bola. Tá? Mas eles também tinham, gente, um padrão de jogo bem diferente. E o brasileiro não soube estudar o padrão de jogo, né? Então, como que você faz para você ganhar um jogo contra o Barcelona? Não adianta você estudar o padrão de jogo e jogar só no jogo final contra. Então, você começa aqui no Brasileirão, até você chegar no fim do ano para jogar o Mundial, você já começa a jogar com o padrão como se você estivesse jogando mais ou menos contra o Barcelona, né? Às vezes não dá certo, porque o time adversário também não joga contra o Barcelona, então não vai ser um bom sparring, vamos dizer assim, para você, tá? Por isso que eu falo, a estatística ela tem muitas variáveis, né? E outra também, o Barcelona tinha uma constelação de jogador bom, né? Qual o método o Palmeiras usa para falar quem tem Mundial? Esse é o método roubalheiro. Vocês falam que eu roubo? Essa semana
essa semana um aluno postou lá a foto dele, lá ele foi para São Paulo, com a foto da Libertadores. Eu perguntei se tinha visto a foto se tinha a foto do troféu do Mundial, ele não mandou. Mas essa parte de estatística, gente, eu acho legal, porque o pessoal junta um monte de coisa e não adianta nada. Você quer ver eles estão usando um software agora, o pessoal do futebol, que eles conseguem o software, eu não sei como é que chama, mas uma das coisas que o software faz é que ele pinta o campo onde tem mais movimentação. É óbvio que no meio de campo tem mais, fica mais vermelho, né? Mas eu acho muito legal, muito interessante. Estatística gera probabilidade? Sim, exatamente, é isso. Né? Por isso que é um mapa de calor, é isso mesmo. É um mapa de, não é... Cara, o nome é esse, mas eu não gosto muito desse nome, tá? O mapa de calor para mim é outra coisa, não gosto de biologia, mas tudo bem. É um mapa de calor, né, que mostra quando que um time está atacando, quando fica meio quentinho no meio, é isso mesmo. Então, é muito legal de ver, porque você percebe a movimentação do time. Se você pega um cara que manja de estatística, ele consegue, gente, pegar, por exemplo, eu vou jogar com o Palmeiras, cara, um time que tá bem. Eu vou jogar com o Flamengo, eu não tô assistindo futebol, mas eu sei que tá bem. Atlético Mineiro regaçando, né? Fiquei sabendo que o Atlético Mineiro destruiu o Palmeiras. Tudo bem, mérito do Atlético, sim, mas talvez tenha sido falta de planejamento do Palmeiras. Por exemplo, o Corinthians, vamos supor, fiquei sabendo que ele ganhou do Ceará. O Ceará fazendo não sei quanto tempo estava sem perder. Isso não é uma estatística relevante? Não é tão relevante. Se o time faz tempo que não perde, é porque ele é um time que está indo bem. Tá? É uma estatística positiva? Sim, é bom, mas não é definitiva. Não quer dizer que ele é um time imbatível. E o Corinthians é um time que é limitado. As peças, os jogadores são limitados. Né? Então, é muito complexo. O que você tem que fazer? Eu sou corintiano, vocês sabem. Se você é técnico do Corinthians, você tem que pegar e tentar tirar o máximo dos melhores jogadores, né? É difícil, sim, porque tá com um monte de dívida, um monte de coisa, lá tá um rolo. Mas, enfim, você tem que tentar ter um objetivo de jogo. Você vai conseguir encarar um Flamengo, por exemplo? Acho difícil. Atlético Mineiro? Não vai. Provavelmente você vai perder o jogo. Então, aí nesse tipo de jogo, talvez, seja uma boa você armar uma retranca, mas também uma retranca estatística, tá? Infelizmente, o futebol, o antijogo faz parte, né? Infelizmente, né? Eu não sou a favor do antijogo. Mas numa dessa você tem que usar a cabeça e tentar neutralizar o que dá para neutralizar, né? Beleza? O poker mesmo utiliza estatística? Utiliza. O poker, ele é um jogo basicamente lógico, de probabilidade. Você quer ver um negócio? A gente contar uma história. Vocês não iam contar isso porque é chato, mas quando eu era bem mais jovem, eu tenho um primo meu que ele morava em Bauru na época, hoje ele mora em São Paulo. Ele é assim, é um cara com altas habilidades, ele é muito inteligente, fora do comum. Ele fez direito na USP, no Largo São Francisco. Para vocês terem uma ideia, naquela época o Objetivo de Bauru pagou para ele fazer o ITA, a prova do ITA, ele é de humanas, hein? E ele passou no ITA, tá? Em engenharia, mas ele não queria engenharia, ele queria fazer Largo São Francisco. E ele era um cara muito inteligente. A gente jogava muito, a gente jogava muito futebol de botão, cara. Eu tenho 64 times de botão hoje, né? Depois que eu casei, vim para cá, não sei o quê, teve uma época até que eu voltei a jogar, cara, sem brincadeira. Eu jogava sozinho, eu fazia os campeonatos sozinho. Foi assim que com 12 anos, 13, acho que 13 anos, eu aprendi combinatória sozinho, porque eu tinha que fazer as tabelas e tinha que fazer, por exemplo, 5 times, todos contra todos, é A contra B, C contra D. Isso é análise combinatória, que nós vamos aprender mais para frente. E aí, esse primo meu, a gente aprendeu, a gente começou a estudar o truco. Cara, a gente jogava em aniversário, que ia, né? Ia as primaiada, levava baralho. Cara, era raro a gente perder, cara, porque a gente fez um esquema. A hora que a gente ia blefar, a gente ia sinais totalmente diferentes. A gente tinha um esquema de 3 tipos, 3 famílias de sinal. Pra você ter uma ideia, numa das famílias, quando eu piscava, é porque eu não tinha nada, né? E aí a gente ficava olhando as outras pessoas, tentando ver se a pessoa estava olhando para mim. Na hora que a pessoa estava olhando para mim ou para ele piscava quando ele não tinha nada, o cara desistia, a gente ganhava a rodada, a gente não tinha nada, né? Então é bem interessante. Então a gente ganhava muito. Como? Com probabilidade, estudando o jogo. Nós estudamos o jogo, fizemos as possibilidades. Ó, se eu tiver carta, se eu não tiver, se você tiver no pé, se eu estou no pé. Se é a primeira rodada, segunda, terceira, é bom empatar a primeira, quando é bom empatar a primeira, então a gente estudou o jogo, né? E era difícil ganhar, não era muito fácil, não. Tá? Eu até, assim, na época, eu gostaria até de participar de campeonato, que não tinha, assim, tão fácil,
E na época ele tinha acho que 15 anos, tinha que ser maior de idade para entrar. Eu sei que ele não conseguia entrar no. Que ele é um pouquinho mais novo, que eu acho que uns 3 anos mais novo, 4 anos mais novo. Xadrez tem probabilidade, Santinho? O xadrez tem, mas é menos. Eu tenho um livro aqui, inclusive eu estou escrevendo uma coleção, eu não sei se cheguei a falar. Gente, mil perdões, tá? Eu não falo isso para me gabar, tá? Não é isso não. Eu estou escrevendo uma coleção de ensino médio para uma franquia aqui de São Paulo, né? Não é ângulo nem objetivo, eu não posso falar qual é, mas é uma franquia grande. E um dos capítulos que eu vou ter que escolher, que eu montei uma equipe, né? O pessoal me procurou, ele falou: você tem autores para chamar, né? Eu chamei um amigo do Rio e um amigo de Brasília, a gente está escrevendo. E aí eu tenho um dos capítulos de análise combinatória ficou para mim. Eu não cheguei ainda nele, né? Eu só vou chegar lá para dezembro. Eu tenho entregas toda semana para fazer. E eu vou ter que entregar o capítulo de combinatória. E cada capítulo tem um tema. E da análise combinatória é xadrez, tá? Inclusive, antes da aula, até às 7 horas da noite, eu estava jogando xadrez. Hoje eu joguei acho que umas 7 partidas. Jogo no chess.com, né? Thiago tá pondo aqui, ó, isso, truco online na aula de estatística. Valendo dinheiro, né? Com e-mail. É isso aí. O Lucas pôs lá, ó, todo treino de xadrez é baseado na probabilidade. O xadrez, ele é assim, ó, ele requer um pouco de conhecimento, um pouco não, muito conhecimento, né? E muito raciocínio. Ele não é tanto de sorte, tá? Você tem que... É assim, deixa eu explicar. O meu rating lá no chess é 1.700. Não é um ranking ruim. Eu comecei a jogar com 16 anos, né? Então, não é um rating ruim, mas eu nunca estudei abertura, tá? Então, eu me viro na abertura. Às vezes eu começo já em desvantagem na abertura. E aí eu perco. Ou às vezes eu ganho, depende. Mas quando você está jogando com pessoas com rating mais baixo, é a sua obrigação ganhar, né? Com rating mais ou menos que nem igual ao seu, eu não consigo passar de 1.700. Então, 1.700, eu já cheguei a 1.750, mas depois eu caio de novo. Eu não sou tão bem de xadrez. Mas o jogo de xadrez, ele é menos de sorte e mais em termos de técnica mesmo. Você saber, por exemplo, prever sequência, é mais o raciocínio lógico de matemática. Porque você tem que prever uma sequência, então você tem que ter um conhecimento muito bom de geometria, né? Esses caras, por exemplo, você pega lá o Magnus Carlsen, que é o campeão mundial de xadrez, ele olha um tabuleiro, parece que ele já vê onde que o bispo anda, de que jeito que o cavalo vai, daqui 5 lances, 6 lances, né? Então, é isso aí. Eu assisti o Gambito da Dama, né? Que eu achei uma série legal, não é espetacular, mas é legal. O nome é completamente errado, porque não existe o Gambito da Rainha, né? Que chama. Gambito da Rainha, porque o nome está errado, não existe rainha em português, tá? Infelizmente, não sei por quê. Mesma coisa você jogar baralho, vocês estão falando de truco, de pôquer. Mesma coisa você jogar baralho e falar que é a rainha de copas, não é? A dama de copas. Sabe lá por que traduziram em dama. No xadrez também não tem rainha, tá, gente? É dama. Então, é gambito da dama. Inclusive, o gambito da dama é a minha abertura. É a abertura que eu uso quando eu jogo de brancas, tá bom? Mas, basicamente, o que eu queria falar para vocês é que a parte de matemática, a parte de estatística que a gente vai estudar não é a parte de tomar decisão. A gente vai analisar, pegar dados, analisar não, a gente vai pegar os dados e não vai interpretar nem analisar, a gente não vai fazer aqui a parte inferencial, tá bom? Isso eu vou ficar devendo para vocês, porque não dá para fazer isso num curso de 2 horas só. As fases do método estatístico, vou ler muito rápido, a coleta de dados, né? Que ela pode ser contínua, periódica ou ocasional. Ocasional é quando tem eleição, por exemplo. É uma vez ou outra que aparece, né? A contínua é quando todo, por exemplo, número de nascimento, temperatura. Hoje eu estava escrevendo esse capítulo aí, eu estava vendo negócio de temperatura. A gente teve uma temperatura esse ano de menos 8,6 graus Celsius, cara. Aqui no Brasil, dia 29 de julho, uma cidade lá de Santa Catarina que chama Jardim, como que é? Bom Jardim da Serra, acho. E ao mesmo tempo, no mês anterior, em 29 de junho, meu irmão mora no Canadá, no Canadá teve 49,6 graus positivo, cara. Foi o maior recorde de uma temperatura assim, desde que começou a medir, se não me engano, lá no Canadá. Tá, morreu gente pra caramba no Canadá com esse calor aí, né? Periódica, quando feita em intervalos constantes, na verdade eu falei errado. A eleição ela é periódica, né? E é ocasional quando é feito extemporaneamente, né? A fim de atender uma conjuntura, uma coisa assim muito forte. Terça-feira no Rio de Janeiro, ó, o Thiago aí. Tá? E essa é a direta, né? Quando você é feita com elementos informativos de registros obrigatórios, então nascimento, casamento, óbito.
óbito, né? Importação, exportação de mercadoria, temperatura, né? O INMET que faz, né? Que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que mede as temperaturas, eu acho legal assim, a temperatura, e a indireta, né, quando é aferida de elementos conhecidos. Muito bem, isso não interessa muito. Esse slide também não é tão importante, exposição, análise, depois eu vou deixar todo esse slide para quem quiser dar uma olhada. Em concurso público, gente, a parte de estatística cai mais a parte numérica. Mas, às vezes, cai pergunta teórica e o pessoal sempre erra. Sempre. Muito difícil o pessoal acertar. E uma das coisas que eles adoram perguntar é o lance de variável. O que é variável? É o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Então, por exemplo, para um fenômeno sexo, então você tem sexo masculino e sexo feminino. Tá? Eu sempre confundo, eu sei que sexo é 2 e a orientação sexual, se não me engano, aí tem várias, né? Eu não sei, eu não entendo muito bem, né? Porque eu não sou encarregado de fazer ficha, né? De alunos, por exemplo, né? Eu não sei direito. Agora, sexo é masculino e feminino, tá? O fenômeno número de filhos é um número, né? 1, 2, 3, número inteiro, número natural, né? 0, 1, 2, 3. Para estatura, você tem uma situação um pouco diferente. Por quê? Estatura, eu tenho 1,84 m, 1,85 m, é o número decimal, né? E você pode ter um número infinito de valores. Aí você vai falar assim, não, peraí, Santinho. Isso é uma coisa controvertida. Quanto você tem de altura, né? Quanto você tem de altura? Ah, eu tenho 1,84, cara. 1,84 é o que eu medi. Eu nem sei, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficar menor, né? Deixa eu até ficar em pé um pouquinho. Aliás, falando em menor, senão minhas costas não aguentam. Uma coisa que é interessante, ó, quanto que é a sua altura? Santinho, você mede 1,84. 1,84 pelo instrumento que mediu. Porque se eu tivesse um instrumento mais preciso, eu podia medir 1,843201, sei lá. É infinito isso. A minha medida, ela não é exata. Santi, mas se for 1,84 certinho, então é 1,8400000000 infinito zero, porque não é possível que vai ser certinho. Então, é o que eles chamam de o lance da variável contínua e discreta. Já vou chegar lá. Por exemplo, as variáveis elas podem ser, então, qualitativa e quantitativa. A quantitativa pode ser discreta ou contínua. Já vou falar para vocês a diferença. Então, vamos lá. A variável qualitativa é quando a resposta não é um número. Por exemplo, cor da pele, sexo, sei lá, até endereço, estado que você nasceu, sei lá. A quantitativa são os seus valores expressos em números. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, cada um de vocês, a idade, vocês vão me falar um número, né? Só que aí tem um problema. O que é número variável discreta e contínua? Por exemplo, se eu perguntar, alguns de vocês talvez tenham filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho um, tenho dois. Se eu perguntar para você a idade não é um número, é um número contínuo. Por quê, Santinho? Porque o tempo passa, né? Então, se eu perguntar para você, quantos anos você tem? Santinho, eu tenho 25. Não, você tem 25 anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Isso está contando. Então, isso é uma variável numérica, ou seja, quantitativa, mas é uma variável contínua. Ela não para nunca, tá? Por exemplo, mesmo altura, peso, por exemplo. Santinho, eu peso 120 quilos, mas não é 120, é 120,1, 3, 4, 9, 10, depende. Se eu pegar uma balança de altíssima precisão, ela vai medir até, sei lá, microgramas. Não sei se existe uma balança que mede isso. Então, como é que fala? É uma variável quantitativa e contínua, tá? Isso a gente vai aprendendo aos poucos. Outra coisa, qual a diferença de população e amostra? Tá. População, uma amostra é um subconjunto finito de uma população, tá? E ao conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum, denominamos de população estatística. Então, por exemplo, essa classe aqui, vocês fazem parte da população dos alunos matriculados em EST S5. Mas se eu perguntar para vocês, no universo dos alunos do do IFSP São Carlos, vocês são só uma amostra. Vocês são um pedaço só. Tá? Você não é a população toda. A população é quando você pega tudo. Tá? Por exemplo,
quando você vai fazer eles fazem essas, eu vou falar de novo da eleição, né? Eles vão fazer essa pesquisa eleitoral, tá? Eles não vão perguntar para todos os eleitores, eles pegam uma parte do eleitorado. Aí tem toda uma estatística, você tem que pegar pessoas o mais dispersas possível, né? O mais diferentes possíveis para você ter uma boa estatística, né? Então eles fazem uma amostra, né? Então essa pesquisa é uma amostragem, tá bom? Que é o que ele fala aí. Existe uma técnica especial com amostragem para recolher amostras que garante tanto quanto possível o acaso da escolha, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona. Muito bem, acho que agora aqui, ó, não vai. Esse aqui é o negócio de distribuição de frequência. Eu vou parar um pouquinho aqui. Agora nós vamos lá para a lista para ver o Santinho. O que o pessoal pede em vestibular, não, em concurso por aí. Vamos ver. Vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha bem, gente, eu vou pedir para vocês ir junto comigo aqui, ó. Vamos fazendo junto, né? E aí a gente vai vendo a diferença de uma coisa para outra. Assinale alternativo. Só que, para a gente não perder muito tempo, que a gente está meio assim em cima da hora hoje, porque hoje deu uma discussão legal sobre estatística, vamos ver, eu já vou na alternativa correta, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Assinale alternativo que apresenta o conceito de variável quantitativa discreta. A variável quantitativa discreta é quando você não tem, por exemplo, você tem número de filhos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu ver o que mais que daria. Quantos carros você tem, quantos irmãos você tem, e assim por diante. Então, a discreta, a letra A é o gabarito, vamos ver por quê. É aquela que expressa o valor de uma contagem, por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. Tá. Então, isso é uma contagem fixa. Quantos habitantes tem em São Carlos? Sei lá, 233.437. Ponto. Agora, se eu perguntar de novo, perguntar para você, qual a sua massa? Não pode nem falar peso, tá errado, né? Qual a sua massa? Ah, Santinha, 210,1 quilos. Não, mas eu quero mais preciso. Então, isso é uma variável quantitativa, porque ela é descrita em número, mas ela não tem fim, né? Dependendo do aparelho que você usa para medir, ela é infinita, tá bom? Então, letra A é essa mesmo. Cor dos olhos e sexo são exemplos de qual tipo de variável? Ah, Santinho, sei lá, cor dos olhos, depende da cor dos olhos, né? Depende do tipo de sexo. Esse aí, então, é quantitativa, né? É quantitativa ou qualitativa? E agora? Essa aí é a resposta. Se eu perguntar qual a cor dos seus olhos, você vai falar verde, azul, castanho, preto. Não sei, né? Então é qualitativo, porque a resposta não é um número, né? E nominal, porque ordinal é outra coisa, vou explicar mais para frente. Nominal porque é um nome, azul, verde, né? Não é ordinal seria primeiro, segundo, terceiro, tá bom? Muito bem. O que seria qualitativa discreta? Não existe. Qualitativa discreta não existe. Então a letra B não seria a mesma. O terceiro cara põe lá. Ele põe lá para a gente, ó. Observe a tabela com classificação de variáveis e exemplos. Vamos ver, vamos fazer o seguinte, para não ficar muito cansativo, vou dar uma chance para vocês. Ó. Gente, minha água acabou aqui, eu vou lá buscar mais um pouquinho. Então, por favor, façam o 3 e o 4. Eu ia pedir para vocês pôr aqui no chat, cara. Vamos ver como é que vocês estão hoje. O 3 e o 4, qual alternativa que dá, tá? Vamos lá, deixa eu pegar mais água lá, eu já volto, porque hoje tá calor, cara, eu tô suando aqui, eu já venho. Rapidinho, faz o 3 e 4 e põe aí para mim no chat. Eu já venho.
Aê, galera! Estamos de volta! Aguinha gelada abençoada, hein? Vamos ver o que o pessoal tá pondo aí, ó. A Giovana Pazello pôs D e B. Vocês entenderam, né? Lógico. O 3 é D e o 4 é B. O Marquinho também. Todo mundo? Puxa, será que todo mundo acertou? Cara, vamos lá ver, né? Eu quero ver os 5, cara. Esses aí são ótimos que vocês acertaram. Vamos ver se é D e B. Outra coisa, gente, já falei para vocês, eu vou repetir. Errou, aprende. Não vou zoar se você errar de jeito nenhum. Fica de boa, sacode a poeira e bola para frente. É o lema de vida, né? Não fica chateado, errou. Vamos em frente, cara. Não fica de boa. Se você não conseguiu achar D e B, não sei nem se é o gabarito. Vamos ver. Então vai lá. O 1 é o quê? Categórica nominal, categórica ordinal, quantitativa discreta, quantitativa contínua. Bom, o mais fácil dessas, eu acho, tá? Eu acho. A mais fácil é a quantitativa discreta, né? Que é o número de filhos por casal. Então, 3, a letra D. Eu já tiraria essas aqui, ó. Se eu estou fazendo o concurso sozinho, ó, eu sei que 3 é D, eu tenho certeza absoluta. Tchau, ó como é bom fazendo Word. Aí eu sei que a 4 é A. Vamos ver se é A. Quantitativa contínua, medida de peso. Verdade, medida de peso é aquela história que eu já falei para vocês. Ela é contínua, porque você, dependendo como é que fala? Do equipamento que você está usando, né? Usa 500 casas decimal, então ela é contínua. Muito bem. E a 1 é C ou B? Vocês estão falando que a alternativa certa é letra D. Vamos ver. A categórica nominal seria o tipo sanguíneo. Tá, e a segunda categoria ordinal seria nível de escolaridade. Exatamente. Mas, ô Santinho, você não falou que a ordinal, ela é primeiro, segundo, terceiro, foi um exemplo. O nível de escolaridade, ela também tem uma sequência, né? Tem lá, sei lá, não fiz escola, ou eu fiz até o quinto ano, não, eu fiz até o fundamental, então tem uma parte, um nível de escolaridade, né? Não, eu fiz até o colegial, né? Até o ensino médio, não, eu fiz até o superior, não, eu fiz até mestrado, não, eu fiz até doutorado. Tá bom? Muita gente pensa que pós-doutorado é um desses degraus. Não, pós-doutorado não. Você acabou no doutorado, você acabou. Né? Pós-doutorado é uma especialização do doutor. Muito bem, gente. A letra D mesmo, tá certíssimo. Ó como que eu vou fazer, ó, que organizado, só para essa turma, né? Já marca aqui, aí. E o 4, vocês estão falando que é a letra B. Vamos lá. No questionário socioeconômico que faz parte integrante do ENAD, há questões que abordam as seguintes informações sobre o aluno. Tá, são qualitativa. Qualitativa é que não escreve por números, tá? Vocês estão falando que é a letra B, vocês estão falando que é só 1 e 4. Vamos ver. Unidade da federação em que nasceu, você vai escrever São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. Então não tem número, verdade. Então a 1 tá certo. Número de irmãos não é qualitativa. A 2 não é qualitativa, é quantitativa. Você vai responder um número, não é. Faixa de renda mensal da família, você vai falar um intervalo numérico. Então, também não é. Não é qualitativo. Estado civil, você vai falar solteiro, casado, desquitado, separado, divorciado, sei lá, viúvo. Então, estado civil é qualitativo. E horas por semana de dedicação a estudos também a resposta é um número, né? Então, também não é. Então, deu 1 e 4 mesmo. Vocês estão na bala, hein? Muito bem. O mais difícil, gente, desses de hoje, eu acho que é o 5. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 4, depois eu não salvo. 4 a gente já fez, né? Se tiver dúvida, para a aula e pergunta, hein, gente, pelo amor de Deus. O 5 é o bicho, cara. Ele põe lá, dos seguintes enunciados, quantos são amostras e quantos são censo? Amostra é quando você pega uma parte e faz a pesquisa. Censo é quando você pergunta tudo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é a sua idade, para todos vocês escreveram aqui no chat, eu estou fazendo um censo com essa turma. Agora, se eu perguntar só para vocês e falar que a minha pesquisa é a idade de todos os alunos do instituto, então eu estou fazendo uma amostragem. Alguém ligou? Pode falar. Quando você pega a população como um todo, também poderia ser considerado uma amostra, não? Como assim? Porque a população é o total. A amostra é um pedaço dela. Sim. Se você pegar o total, ela também não seria uma amostra?
Não, o Arthur que perguntou, né? Isso. Olha como eu conheço a voz, né, Arthur? Arthur, é assim, ó. Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que, por exemplo, que nem eu falei, idade dos alunos. Se eu pegar, por exemplo, a idade da Giovana, do Marquinho, do Léo, vou pegar os que escreveram aqui por último. Se eu pegar a idade sua, da Giovana, do Marquinho, do Léo e do Lucas, e fazer uma média e falar que é a média da classe, eu estou fazendo uma amostragem. Porque eu não estou pegando todos vocês. O censo é quando eu pego todos os dados, todos. Por exemplo, uma eleição, ela nunca vai ser pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral nunca vai ser um censo, sempre uma amostra, tá? Agora, vocês vão ver que tem uma pegadinha nesse exercício. Esse aí, o cara pergunta lá, a primeira ele põe, ele é um exercício que não é muito claro. Ele põe lá, as eleições no Brasil. Depende. As eleições no Brasil é um censo, porque você está pegando todo mundo e perguntando para quem que eles votariam, tá? Mas eu não sei se eu respondi exatamente a sua resposta. É assim, você vai fazer pesquisa do quê? Ah, eu quero fazer pesquisa da altura das pessoas, tá? Da altura das pessoas da onde? Eu quero saber a altura a média de altura do brasileiro, tá? Você não vai medir todo mundo, de jeito nenhum. Você vai pegar uma amostra. Ah, não, eu quero saber a média de altura dos alunos da minha turma de estatística. Tá. Como que você vai fazer como você vai fazer essa pesquisa? Não, eu vou levar um negócio para medir a altura e vou esperar um dia que vai todo mundo e naquele dia eu vou medir todo mundo. Então é um censo, tá? É censo dos votantes, mas é amostra da população. Não? Sim, exatamente. Né? Por isso que esse exercício eu nunca tirei da lista, gente, porque ele é um exercício muito controvertido. Essa primeira é controvertida. A eleição no Brasil, se você pensar, a eleição em si, ela é uma amostra. Porque você não está pegando todo mundo da população. Mas a pergunta dele é a eleição em si. Né? Quando você vai votar, quem que vai? Todo mundo, todos eles, e sai um resultado de todos os eleitores. O problema desse exercício, eu concordo com o Léo, que ele pôs aqui, porque a dúvida dele, quando eu fiz esse exercício, era exatamente essa, é a eleição no Brasil em relação ao quê? Em relação à população brasileira? Se foi em relação à população como ele pôs, então seria uma amostra, né? Todo mundo e os defuntos. Verdade. O salário de 20 empregados de uma grande companhia. Tá, então os que são amostra eu vou grifar de amarelo, tá? Esse é uma amostra, tá? Por quê? Porque você está pegando o salário só de 20 empregados e tirando a média, por exemplo. Você não está pegando de uma grande companhia não tem 20 empregados, tem muito mais que isso. Então isso é uma amostra, tá? Fazendo uma enquete a apenas 100 pessoas das 896 que entraram em uma loja em um dia, também é uma amostra. Você não está pegando os 896 que entraram na loja. Pô, se a loja tem 896 pessoas lá dentro, pelo amor, que tamanho de loja que é essa, né? Fazer um estudo com todos os idosos de um asilo. Então, mesma coisa, gente. Para mim, fazer um estudo com todos os idosos do asilo, para mim, é meio óbvio que o cara quer que fala que isso aqui é um censo, tá? É meio óbvio que, ele quer que seja um censo isso aí. Mas, cara, depende. Depende do estudo que ele vai fazer. Você vai perguntar assim, quantos dos idosos que usa, sei lá, que usa um andador nesse asilo, tá? Aí eu vou pegar aí e usar isso como da cidade inteira. Então é meio complexo, né? É meio difícil de você entender. Mas como ele fala que é num lugar, em um asilo, e fazer um estudo com todos os idosos, a impressão que dá é que é um censo. E o último aí, as notas de 10 alunos de uma sala de aula formada por 40, também, obviamente, é uma amostra, né? Você está pegando 10 no total de 40. Tá? Então, são 3 amostras, 2 censos. A Giovana já tinha falado que era a letra C, então é essa mesmo, é a letra C. Muito bem. Eu não gosto, esse exercício é meio controvertido, eu não faria ele dessa forma, tá? Eu faria ele um pouco diferente, né, se eu pedisse um desse na prova. Muito bem, gente. Eu vou dar um tempinho, o tempo que a gente está acostumado a dar para vocês de 3 minutos, para a gente fazer esse último aí. O último exercício é o 6, né? Para a gente terminar esse exercício aí. Depois eu vou voltar um pouquinho no slide, que eu tenho mais um negocinho para falar para vocês e a gente termina a aula por hoje. Queria que vocês tentassem fazer esses 6 aí rapidinho, rápido e rasteiro. Vou dar 2 minutinhos, mãos à obra. Eu vou aumentar ele um pouquinho só.
que dá para aumentar ele, né? Mãos à obra, gente. Tá aí para vocês. Acho que melhorou aí. Giovana tá rápida, né? Já fez a letra E, acabou. Ela tá decidida, cara. É a letra E e acabou, né? Aí, Giovana tá destruindo. Ah, eu tenho outra coisa para mostrar para você. Tem um site para mostrar para vocês de jogos, para quem gosta de jogos lógicos. Aí eu fiz a lista antes de começar a disciplina. Não é para fazer a lista antes, Giovana, mas tudo bem. Se você fez, tá ótimo. O Marquinhos, acho que é a letra E. Ah lá, o Giovana, porra. Ai, ai, o Thiago já brigando com a Giovana já. Tem a dó, hein? Ô, Santinho, Oi? poderia falar o que a palavra discreta define o que ela é para quantitativa? A Tipo, dar discreta um é assim. exemplo também para Tá. fixar melhor. A discreta é quando você tem uma quantidade assim que você pode contar, vamos dizer assim, tá? Mas, por exemplo, ó, você... Ih, agora o cachorro ficou louco, bem na hora de tirar a dúvida. Peraí, deixa eu só dar uma voz de comando. Chega! Chega já! Deu um pega no cachorro aqui, vocês viram como não adiantou absolutamente nada, né? Desculpa, eu não sei quem perguntou. Léo, Ô, Léo, é o seguinte, ó, a discreta, ela é assim, ó. Por exemplo, você tem... Você quer ver um negócio que é discreto, que você pode pensar é assim. Deixa eu pensar um negócio simples, cara. Por exemplo, ó, você coloca no... Você pode colocar, por exemplo... Deixa eu pensar uma discreta que seja bem simples, cara. Por exemplo, ó, quantos livros você tem? Alan sem foto é discreto. Alan sem foto. Por exemplo, se eu perguntar para vocês todos, quantos livros você tem em casa? Você vai dar uma resposta para mim, número inteiro, 30, 20, 12. Isso para mim é um número quantitativo, é um quantitativo fixo, né? Agora, se eu pergunto para você assim, ó, qual o comprimento do seu cabelo, por exemplo? Aí eu vou perguntar do cabelo para perguntar de outra coisa que não me interessa, tá? Então, depende do dia, isso aí ele vai variando, né? Ele vai aumentando. Ah, não, Santinho, então eu quero perguntar, então, por exemplo, o comprimento do meu carro. Toda medida metro, litros, tudo isso sempre é uma medida contínua, tá? Por quê? Porque você, dependendo do instrumento que você usa, você pode ter infinitas casas decimais. Então não dá para você medir com precisão, entendeu? Não sei se dá para entender isso. Uma outra coisa que define a parte discreta é que eu acho que o mais fácil mesmo é você imaginar que sempre ela vai ser colocada com o número inteiro, tá? É mais simples de você pensar, né? Por exemplo, existe distribuição discreta com número decimal, mas isso eu acho que vai fazer mais confusão do que vai ajudar, Léo. Então, eu acho que não vale a pena a gente pensar dessa forma. Por exemplo, hectares de uma fazenda, por exemplo. Cara, hectare de uma fazenda, o jeito que você mede, não, deu 12 hectares, não, deu 12,147,320 e assim por diante. Agora, isso é uma variável contínua. Mas se eu perguntar para você, quantas cabeças tem? Quantos bois tem? Ah, tem 453, tá? Então, isso é uma variável discreta, tá? É um número fixo, 453, ponto final. Não sei se deu para entender como é que é o esquema. isso aqui. Senão eu te dou outros exemplos também, né?
Esses 6 aí, ó, gente, o Marquinho falou que é E, o Paulo falou que é E, e a Giovana falou que é E. Vocês concordam? É a letra E mesmo? Vamos lá ver. No estado de São Paulo, o IBGE fez uma pesquisa com relação ao rendimento de 40 plantações em tonelada por hectare, obtendo os seguintes resultados. Aí tem de 0 a 1 tonelada por hectare, 2 campos e assim por diante. Aí ele põe a variável e a unidade experimental em estudo são respectivamente. Pergunta do Gabriel Carvalho: a B e D são iguais? Variável qualitativa plantar é igual mesmo. Cara, eu não tinha percebido isso. E isso aí é de concurso, tá? Não tá marcado qual concurso que é, mas não fui eu que inventei, não. Tá? Essa é uma questão de concurso. Bom, muito bem. O que está interessando para nós aí, quando você põe aqui, ó, 2, 9, 10, 13, 5, tem 2 campos que tem de 0 a 1, o rendimento é de 0 a 1 tonelada por hectare. 9 campos, o rendimento é de 1 a 2, assim por diante, tá? Tem um campo aqui que tá um rendimento absurdo, né? Beleza. Ah, Santinho, então olha como que dá a impressão errada, cara. Dá muita impressão errada. Ah, Santinho, então esse aqui, ó, esse campo, ele é o que vai ganhar mais dinheiro, cara. É o que é mais produtivo. Depende. Depende. Ah, depende do quê, Santinho? Pô, aqui só tá dando de 0 a 1 tonelada por hectare aqui, ó. 2 campos. Cara, aí maior que 5 toneladas por hectare, esse aqui é muito mais produtivo. Depende do que você está plantando. Se você estiver plantando uma coisa muito pesada, é lógico que aqui vai dar muito mais. Às vezes esses 2 campos são mais produtivos que todos os outros. Depende, tá? Não dá para saber, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é mais pesado, tá? Sei lá, vamos por esse campo, às vezes está plantando batata, sei lá. Então a tonelada por hectare não é muito mais, porque batata é pesado, sei lá, eu tô chutando, tá? Eu não entendo nada de campo, tá? Ou não, batata é pouco, Santinho, dá muito mais se você tiver cana, por exemplo, sei lá. Então não dá para você tirar uma conclusão só olhando aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Isso é a típica coisa que o pessoal tira a conclusão errada. Mas o que a gente está estudando é o rendimento em toneladas por hectare. Essa aqui é a variável que a gente está estudando. Isso aqui é única e exclusivamente o número de campos, né, em que tem esse rendimento, e esse assim por diante. A variável é rendimento em toneladas por hectare, que é uma variável quantitativa contínua, tá? Porque mexe com tonelada, hectare, e é uma variável que não tem fim, né? Então, variável quantitativa contínua, a única alternativa é a letra E, e obviamente está estudando plantação, né? Você está querendo rendimento da plantação, da fazenda, sei lá o que é isso, é um sítio, mas basicamente é isso que você está fazendo, beleza? Então a alternativa certa realmente é a letra E. Vocês voaram baixo hoje, né? Acertaram tudo. É que a Giovana já fez tudo antes, tá roubalheira, depois eu que roubo, hein? Então para hoje nosso objetivo tá cumprido. Ah, deixa eu mostrar para vocês um site, gente, o pessoal tava me falando. Volta e meia o pessoal me pergunta, Santinho, põe um site de raciocínio que é legal. Então, ó, esse site aqui, ó, eu pus hoje de manhã para o pessoal eu estava mostrando para o pessoal de Mac S2, né? Então acho que eu vou mostrar para vocês. Esse site, gente, o duro é sair esse treco. Sai daqui. Eu nunca sei como é que tira esse treco daqui. Aí saiu. Conceptpuzzles.com. Tá? Não precisa pôr tudo isso, não. Só isso aqui. Vai cair no mesmo lugar. Só isso aqui. Concept Puzzles. Você vai cair aqui nesse aqui. Tem muito jogo legal, gente. Muito jogo. Jogos japoneses. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, Skyscrapers, que é Arranha-Céu, eu tenho. Esse aqui é o melhor jogo do universo. Kalkudoku não é esse o nome certo, é Kenken. Eu acho que eu já falei para vocês já anteriormente. Esse é o jogo que eu mais gosto do mundo. Eu acho que devia ser obrigatório para criança aprender esses jogos lógicos. É muito legal, é o Kenken, eu tenho um caderninho, volta e meia eu faço. É muito legal. Ele é meio autoexplicativo. O duro que você põe aqui, ele aparece as contas, tá? Não acho legal isso. O legal é você não ter as contas. Acho que dá para você configurar para ele não mostrar as contas. O ideal seria não mostrar, tá? Então aqui tem outros jogos que eu gosto. Esse aqui eu falei para vocês quem fez Mac S2 comigo, que é o Pontes, que eles chamam de Hashi, né? É estranho, né? Porque Hashi é os palitinhos lá, aquele jogo que eu chamo de ilhas. Muito bom esse jogo também. Excelente. Ó, aqui quem quiser pode jogar jogo, tem o Sudoku, que é o clássico, né? É o jogo. Tem até Batalha Naval, cara. Mas esses Linka-Pix, Fila-Pix, esses Pix aqui é muito legal. Um aluno hoje, Crossa-Pix, Block, todos esses Pix aqui são legais, Dota-Pix. Tem colorido e preto e branco, tá? Tem o Nurikabe, que é um jogo de raciocínio, o Slither Link, que também é bem legal.
O Kakura é um jogo de soma, também é outro obrigatório. O Itori é um jogo de raciocínio. Cara, só tem jogo legal nesse site aqui. Quem quiser melhorar, né? Se você quiser ficar bom mesmo, tá aqui uma boa pedida para vocês pensarem um pouco, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Hashi também significa ponte, Santinho. Ah, eu não sabia disso. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu dar um, não custa para mim. Ô, burro. Deixa eu pegar aqui um Ctrl C para quem quiser dar um Ctrl C. Deixa eu compartilhar com vocês, hein? Eu não sabia. Hashi é ponte em que língua, Gabriel? Em japonês? Cálculo da onde? Cálculo do cu. É japonês. Ah, é. Você sabe japonês, velho? Fez curso de japonês? Aê. Muito bem, meus amigos. Eu ia fazer mais um negocinho com vocês, mas tá meio tarde já. Acho que 8h40 é um horário bom, né? Eu fiz uns 4 a 5 anos de japonês. Ó, que da hora. Legal, muito bem. Gente, já estamos com o horário avançado. A gente acaba a aula. Nossa aula acabou 8h50. Vou acabar um pouquinho mais cedo, porque não adianta eu pegar lá o slide, não vai dar pra gente fazer mais nada. No mais, eu agradeço vocês, a participação de vocês fantástica, gente. Fantástico. 34 alunos assistindo a aula. Espetacular, né? Beijo do gordo, uma ótima semana para vocês, um bom fim de semana. A gente se vê na terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Os slides eu ponho no mudo, Gabriel. Vamos ver se eu lembro de pôr. Eu lembro sim. Eu lembro e ponho lá para vocês, tá bom? Falou, gente. Fui. Boa noite a todos. Falou, tchau, tchau, Santo.